Quando você chegou à igreja, você não chegou por um acaso. Você chegou porque Deus fez um chamado à sua alma. O relógio já estava andando, sonou a campainha e era a sua hora de chegar à casa de Deus. Quando você chegou à casa de Deus, depois de haver te chamado, Ele te regenerou. Ele colocou e impartiu em você uma nova vida, algo que você ainda não tinha. E estou falando de coisas que você não sente, mas acontecem no âmbito espiritual. Nadie sente o chamamento, nadie sente a regeneração. Não sabe nem que eu fui a fazer essa igreja aquela noite. Como eu cheguei ali? Que trouxe? Alguém me convidou, alguém me trouxe. Fui a levar alguém e ali fiquei, e essa pessoa nem sequer ficou. Logo disso aconteceu a justificação. Deus te deu uma posição correta, legal frente a Ele, porque a paga do pecado é a morte. Se você não houvesse sido feito justo delante de Deus, você não poderia acessar o trono de Deus, você não poderia se acercar a Deus, você não poderia nem sequer orar, porque Deus não escutaria a sua oração. Logo disso aconteceu uma coisa mais grande ainda que ser justificado, e foi a adoção. Deus te adotou como filho e te fez membro da sua família. Por isso eu tenho a costume, quando conclui um batismo, não sei se alguém aqui foi batizado nas águas, pastor Gleison e eu, que eu dou um abraço à pessoa e falo: bem-vindo à família de Deus. Uma pessoa, aconteceu isso. Bem-vindo à família de Deus. Você foi adotado. E sabe o que acontece? Depois dessa adopção, então, acontece a santificação. E a santificação é uma obra progressiva de Deus. Deus é quem santifica, mas você tem que entrar em concordância com essa vontade de Deus. Porque se você não entrar em concordância, então temos essas batatas sentadas aí, 30 anos sem santificação, como mínimo. É uma obra progressiva. Isso não acaba. Onde acaba a santificação? Não sei. Quando haver o verdadeiro você entra no reino dos céus, definitivamente entra em santidade. E seu corpo vai receber a santidade completa quando seja levantado dentre os mortos. Essa é a santidade completa. Aí fora disso, até onde o homem pode chegar. Há pessoas que confundem justificação com santificação, porque a justificação te dá uma posição legal diante de Deus, mas a santificação é uma condição interna, é algo que passa dentro. A justificação é uma vez para sempre, mas a santificação continua pelo resto da tua vida. A justificação é por completo obra de Deus, mas na santificação nós cooperamos. Voltamos a que Deus é soberano. Deus faz tudo o que Ele quer. Mas neste assunto de santificação pessoal, você tem um granito a dar. Por isso que há irmãos que se quedam com a porção que foi dada, mais nada. É como dones espirituais. Há irmãos que não têm, mas não exercem. Então se quedam com o que foi dado, não acrescenta nada. É como aquela parábola, não, na Bíblia, que o dono da casa vem e dá talentos e espera, talento, moedas, espera a seu regresso encontrar que você possa frutificar. Se você não possa frutificar, então vai tirar até o que te deu. Então Deus deseja que você seja santo como Ele é santo, mas também deseja que você ponga um pouco de sua parte neste assunto. A santificação tem um começo definido. Quando acontece? Na regeneração. Vamos ver Tito, a carta de Tito. Quase nadie lê a carta a Tito.
capítulo 3, versículo 5. Hoje vai haver porções de escritura que talvez estão com poeira na sua Bíblia. Pode ir ao 4 para não tirar de contexto o que está sendo dito. Então, versículo 4 e depois vamos ao 5. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, vamos ao 5. Não em virtude de obras de justiça que nós houvêssemos feito, mas que? Sua misericórdia nos salvou mediante a lavagem da restauração e renovação do Espírito Santo. Então Deus fez algo, você não viu como aconteceu, mas aconteceu. Estávamos como aquele cego na entrada da cidade, estávamos como Zaqueu. Lembra a oração que fizemos ao início? Estamos como Zaqueu. Então, vamos correndo de trás, buscando, porque Ele dá esse querer, e acontece que Ele nos regenera. Nos salvou mediante o lavamento da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Uma vez que nascimos de novo, não podemos continuar pecando como um hábito de vida. Você tem que se frenar. Vamos a 1 de João, capítulo 3, versículo 9. 1 de João 3, 9. Deus te deu a graça, agora você tem que trabalhar com isso. Porque a boca é pronta para falar do que não deve falar, e o corpo é pronto para correr de trás do que não presta. Aquele que é nascido de Deus, o apóstolo João é misericordioso nesse troço de texto aí. Muito misericordioso para o que você e eu merecemos diante de Deus. Ele fala aí: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Ele reconhece, você pode cair, você pode ter alguma pedrinha no caminho lá que tropeçar, mas isso não pode ser um hábito de semana em semana, nem de dia em dia, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Amém. Então o que está passando com nós? Eu não sei, mas eu leio textos como este e tremo. Leio textos como esse e começo a pensar na soberania de Deus e falo: meu Deus, você é tão misericordioso com nós seres humanos. Quem merecemos realmente? Quem é o que nós deveríamos receber da sua mão verdadeiramente pelo que estamos vivendo e fazendo? Que classe de vida eu tenho delante de ti, meu Deus? Eu nasci de novo, mas não me comporto como quem nasceu de novo. Não atuo como quem nasceu de novo. Por um lado, somos capazes de falar: estou completamente livre do pecado, mas a nossa santificação nunca está completa. Eu nunca deveria falar: o pecado me derrotou, me rindo, he tido um mau temperamento por 30 anos e não vou melhorar. Não se trata disso. Se trata de que, se eu fui nascido de Deus, eu devo já começar a rejeitar o pecado. Amém. Eu devo rejeitar o pecado. Amado, você tem que sentir nojo do pecado. Nojo do pecado. Aquele que sabe que está fazendo algo errado tem que sentir nojo de fazer isso. Tem que parar a força da Deus. Isto vai aumentando sistematicamente ao longo da vida. Vamos ver Romanos 6,18. Eu quero que você veja este contraste. Vamos desde o 11, 6:11.
Vamos ver. 6:11. Romanos 6:11. Depois vemos o 18. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Alguém tem algo a argumentar com Paulo aí? Vamos a ver versículos 12 ao 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Vai o próximo. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Há pessoas que usam seu corpo como instrumento de iniquidade. Que é um instrumento de iniquidade, meu amado? Vamos ver. Quando os comentários que saem da língua são destrutivos, é um instrumento de iniquidade. Quando você rouba alguma pessoa de até da honra que merece, está sendo instrumento de iniquidade. Quando libera a palavra errada, instrumento de iniquidade. Mas Deus quer que nós nos apresentemos frente a Ele como instrumento de justiça. E é interessante aqui que se trata o corpo humano como instrumento, porque é o nosso instrumento de trabalho. Eu não sou este corpo, me desculpa, eu sou uma coisa muito mais importante para Deus que este pedaço de carne que pesa 242 libras. Este instrumento de justiça vá trabalhando. Vamos trabalhando com isto. Alguém está sendo abençoado? A santificação se completa na morte ou quando o Senhor regresse. Aí o panorama troca completamente. Eu falei em chegar ao versículo 18. Vamos ao 18. Vamos a ver. E libertos do pecado, Paulo está falando em passado, mas essa é uma esperança. Essa é uma esperança que assim aconteça nas nossas vidas. Seria muito complexo entrar agora em tratar de traduzir a palavra grego, particípio, não vem ao caso. Aqui o ponto é: nós, na mente de Deus, somos feitos para ser servos justos. Servos justos. E sabe que? Quando não éramos cristãos, me desculpa se alguém está aqui que não é cristão, éramos escravos do pecado. Todavia, quando nos convertimos, éramos escravos do pecado, porque não conhecíamos bem a Deus, não conhecíamos nada disto. Ficamos servos do pecado até aquele dia em que nos convertimos. E então começou o crescimento em santidade. Deus nos levantou de um nível que estava aqui até um nível que está aqui, no que você agora tem que começar a andar a vida cristã até chegar aqui arriba. Então, esse devenir de crescimento de santidade acontece na sua vida cristã. Deus te levantou até aqui o dia da tua conversão, te fiz um grande favor, mas todavia precisa que você ponha um granito de areia aí, porque Ele te dá a graça para você crescer em santidade. Se você não crê, porque você quer. Se você não quer chegar, é seu problema. Mas é um processo de santificação. E deixe-me falar-lhe, nunca se completa nesta vida. Nunca. Vamos a Mateus 5:48. Aqui é o chamado de Jesus para aqueles que seguem Ele. E esse chamado tem-se que colocar na